tá bom? Faz uma marcaçãozinha nela aí para a gente saber que ela é importante para os nossos estudos, para a nossa avaliação. Preste atenção no enunciado da questão, que o próprio enunciado já é muito importante. Ó. Marque a alternativa, ou seja, no singular, então só tem uma alternativa, que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias. Vamos lá? Primeiro, flagelo. Tem bactéria que tem flagelo? Sim. Então essa queda aí já está certa. Ela não está incorreta. Membrana plasmática. Todas as bactérias têm membrana plasmática? Sim ou não? Sim. Não. Sim também. Tá bom? Parede celular, todas têm? Não. Não. Parede celular? Tem também. Nem todas. Nem todas têm, né? Mas Qual é a página, todas só têm. algumas tem. Só algumas 126. Mas aqui está dizendo, a questão está dizendo que a gente quer algo que não seja comum a todas as bactérias. Tá certo? Então essa daqui ela tá certa, porque tem bactéria que tem parede celular, tá bom? Então, citoplasma. Todas têm citoplasma. A única coisa que todas não têm é o quê? Carioteca. Carioteca. Carioteca também tem outro nomezinho. Como é que eu posso chamar? Membrana nuclear. Membrana nuclear. Ótimo, Geraldo. Beleza. Então, isso aí já tá na mente de vocês, já está no conhecimento de vocês. Então, já fica mais fácil. Posso dizer que vocês já têm um pontinho lá na atividade avaliativa. Certo? Quem não conseguiu responder essa questão, dá uma estudadazinha, rever os vídeos, tudo, tá bom? Para chegar nessa aí. Gente, a questão 8. As cianobactérias, aqui já complica um pouquinho. As cianobactérias, que já foram chamadas de cianofícias ou algas azuis, são organismos autotróficos. O que é autotróficos? Quem pode me dizer? Cauã. Sabe dizer, Cauã, o que significa autotróficos? Cauã caiu. Não, Cauã tá aqui. Não, Cauã tá aqui. Gente, Sabrina tá aí. Vocês conseguem dizer o que é autotróficos? Não? Vou fazer aí... Mínima ideia. Vou fazer um esquemazinho para vocês perceberem, né, assimilarem o que significa autotrófico mais rápido. Tá bom? Escreva aí no ladinho dessa questão aí a palavra autotrófico, separando esse prefixo ao, tá certo? Ao, tracinho, tróficos. Tróficos. Na palavrinha ao, puxa e bota assim, ó, olha só. Automóvel quer dizer uma coisa que se move, né? Se eu quisesse dizer que uma coisa é parada, eu ia falar imóvel. Então, o prefixo ele quer dizer alguma coisa. Esse auto, aí na frente, tróficos, puxa outra setinha em tróficos e coloca assim, comida. Em tróficos e coloca comida. E auto, vamos colocar produz. Tá bom? Se auto quer dizer produz e trófico quer dizer comida, então o que é que ele faz? Comida. A Produz sua comida. própria comida. Tá bom? Então, esquece mais disso aí, o que significa autotrófico? Não. Se esquece, Caio? Auto é o Se quê? esquece não, Caio. Esquece Não não, entendi. porque envolve comida. Auto é o quê? Autotrófico. Autotrófico. Sou macro. Você Você tem entendeu? auto. Não entendi, Sabrina. Vamos escutar Sabrina, gente. Auto é o quê? Auto é produz. Tá certo. Tá certo? Sabrina, eu queria te ver, Sabrina. Abre a câmera. Deixa eu ver aqui. Autotróficos Né, Sabrina? Mostra sua beleza. que realizam fotossíntese. Tá certo? Esses organismos são, voltando para a questão,
Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial do ecossistema, havendo derramamento de esgoto. Isso, essa partezinha aqui que ele está dizendo, ó, enriquecimento artificial do ecossistema, a gente toma isso por base como água poluída, né? Na frente ele diz, ó, derramamento de esgoto. Por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada de cianobactérias é denominada de, olha só, eutrofização não é porque quer falar, também está falando sobre comida. Poluição é o meio que ela tá para poder se multiplicar. Então não quer dizer isso. A frutificação a gente não pode levar para esse lado porque está falando de flora, tá bom? E as algas elas não são flora. E regeneração não, porque regeneração é o ato de você perder, por exemplo, um membro e esse membro crescer novamente. Então, só restando aí o quê? Floração. Tá certo, pessoal? Questão 9, floração. Eu acertei, professor. Eu chutei e acertei. Massa. Mas vocês conseguem compreender o que significa... O mais importante dessa questão é a gente entender o que significa autrotróficos. Tá bom? Produzir comida. Isso. Aí a questão 10. Qual das características a seguir não corresponde às bactérias? A mesma coisa da questão 8, gente. Só que aqui ele vai jogar outras respostas. Aí eu vou perguntar a vocês. Não corresponde às bactérias serem unicelulares? Vou fazer a pergunta de outro jeito. Existem bactérias que não são unicelulares? Não. Não, gente. As bactérias elas são unicelulares. E a questão que é a resposta incorreta. Vamos para a letra B. São seres eucariontes? As bactérias? Não. Não. Muito bem. Tá, resposta altamente errada. Eu tenho os dois tipos. Imaginava. Eu tenho os dois tipos. Eu tenho células eucariontes, Esse é o nome da outra. procariontes. Aliás, bactérias, né? Eu esqueci como é que se chama a... Gente, peraí, viu? Olha só. Recapitulando. O que a questão está querendo dizer é assim, ó. Existem bactérias eucariontes? Sim ou não? Sim. Por que não? Porque eu não sei, professor. Só diz. Novamente, vamos ver o que significa eucariontes. Eucarionte, olha, o próprio nome está dizendo. Você lembra daquela explicação quando eu disse, ó, é coisas que eu tenho. Eucarionte são células que ele vai ter seu núcleo bem definido. Procarionte é o contrário, são células que seu núcleo está solto no citoplasma. E isso é o que acontece com as bactérias. Então, existe bactérias eucariontes? Não, Caio acertou. Não, então tá certo. Tá bom? Então, a única resposta errada da 10 seria a letra B. B. Por quê? Algumas são patogênicas. Sim, patogênicas quer dizer o quê? Causa doenças. Algumas bactérias vivem em colônia? Sim. A gente pode botar aí o estafilococcus, streptococcus, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores. A reprodução delas é assexuada e é feita por divisão binária? Sim. Tudo isso a gente viu anteriormente. Então, questão 10 também circula ela aí, tá bom? Faz uma observaçãozinha nela aí. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Escreva aí, não ladinho dessa questão 10 aí, procarionte.
A terminaçãozinha pró, separada de cariontes. Pró-cariontes. Vamos ver o que significa procariontes. Procariontes, você vai lembrar de primitiva. Essa terminaçãozinha, esse prefixo pró, quer dizer que veio antes. Tá bom? Então, essa daí a gente entende como sendo as primeiras formas de vida. Tá certo? Então, ela é uma forma mais simples de célula. Como assim a forma mais simples? É porque ela não vai ter um núcleo definido onde seu material genético vai estar ali no interior desse núcleo. Então, as células desse tipo eu vou chamar de procariontes. Tá ok? Célula eucarionte foi o que eu falei anteriormente. São células que têm seu núcleo definido, têm seu núcleo delimitado, tá bom? Dentro da célula, e dentro desse núcleo é que vai estar o material genético. São células mais complexas. São células que veio depois das células procariontes. Aí, como exemplo de células procariontes, eu tenho os seres vivos, né? Os animais, as plantas. Como exemplo de células procariontes que não tem essa carioteca, não tem a membrana nuclear, tá certo? Eu tenho as bactérias. Então, vocês fazem associação. Procariontes, bactérias. Eucariontes, seres vivos. Tá bom? Procariontes, primitivo, bactéria. Eucariontes, forma mais complexa, eucarionte. Então, quer dizer que eu tenho essa célula dentro de mim. Tá ok? Então, bactérias, seres unicelular. Seres vivos, seres pluricelular ou multicelular. Caio quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou explicando até agora? Sim. Sim, Sim? Tranquilo? certo. É bem facinho da gente entender, porque é algo que está relacionado a gente mesmo. Bom? Aí eu vou para a questão de número 11. Questão de número 11. Diz assim: na tirinha a seguir, foi representado o processo de reprodutivo das bactérias. As proposições que seguem referem-se a esse aspecto. Podemos concluir que o que a gente está vendo aqui, nessa tirinha, como a própria questão já diz, é uma reprodução das bactérias, e esse modelo aqui que está aqui no livro de vocês, preste atenção aí no livro de vocês, a tirinha aí, essa imagem aí. A gente está vendo uma bactéria, ou seja, uma célula de bactéria, que dela mesma ela deu origem a outra. Isso daí eu chamo de reprodução assexuada, binária, ou cisparidade, tá bom? Por quê, professor? Porque de uma única célula, ela se originou duas. Então, ela fez um clone dela mesma. Isso é reprodução assexuada. Tá bom? Olha aí no primeiro aí, ó, que eu tenho assim. Gosto um pouco de solidão, que é a bactéria sozinha, né? A célula da bactéria sozinha. Aí, na segunda tirinha, na imagem do meio, tem assim, ó. Sinto aflorar minha dupla personalidade. Ou seja, ela já estava no processo de cisparidade, de divisão binária. Ela já estava com as duas assim, ó, já coladinha, já se formando. Nessa daqui, ela já começou a dividir o material genético dela para formar a outra bactéria, a outra célula. E já, na última tirinha aqui, na última imagem, tem assim, ó. Saco, minha solidão só dura 20 minutos. Interessante, né? Porque essa bactéria, ela deu origem a outra, e essa outra bactéria, ela vai ter a mesma característica da célula-mãe, da bactéria-mãe, né?
ou da célula da bactéria primária também, a gente pode chamar assim. Porque dela mesma saiu a outra, então ela vai ter o mesmo material genético, vai ter as mesmas características. Por isso que a gente chama de clone. Tá certo? Aí, Clonagem. não entendi, Geraldo, pode repetir? Clonagem. Sim, a clonagem. Aí a questão diz assim, ó. As proposições que se referem-se a esse processo, ou seja, ao processo de reprodução assexuada, coloca aí, puxa uma setinha aí nessas imagens, coloca aí reprodução assexuada, podemos concluir que também circula essa questão aí que é importante, pode cair na nossa atividade, na avaliativa. Letra A. A troca de material genético entre os indivíduos envolvidos. Gente, houve troca de material genético? Não, né? Um material genético por si só deu origem ao outro. Se eu tivesse troca de material genético, ia haver a fusão desse material genético, originando outro tipo de material genético. Quando tem essa fusão de material genético, vai acontecer uma mudança nessas características genéticas. Porque, por exemplo, a troca de material genético quando um óvulo é fecundado, né? O homem e a mulher fecundam o óvulo, tá bom? Aí pega um pedacinho do material genético do pai, com um pedacinho do material genético da mãe e forma lá o bebezinho, né? Esse bebezinho, ele é idêntico ao pai? Não, ele não é idêntico. Ele é idêntico à mãe? Não. Não. Por exemplo, vocês mesmos, vocês devem ter alguma coisa que é parecido com o pai ou alguma coisa que é parecido com a mãe, tá bom? Formou um novo indivíduo, ou um indivíduo totalmente diferente, com material genético diferente, com características diferentes. Isso acontece quando há troca de material genético. Isso aí a gente chama de reprodução sexuada. Puxa aí uma setinha na letra A e coloca aí reprodução sexuada. Já é outro tipo de reprodução. Fácil de entender, pessoal? Tranquilo? Sim. Aí vamos para a letra B. As bactérias resultantes desse processo apresentam diversidade genética. Gente, foi o que eu acabei de dizer. Só há diversidade genética quando a reprodução for sexuada. Por quê? Dois indivíduos diferentes, com materiais genéticos diferentes, vai originar outro indivíduo com material genético diferente também. Ou seja, eu tenho 3 tipos de material genético, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma mãezinha aqui, tenho um pai e tenho um filho. Então, esses dois aqui da ponta se juntaram e formaram um indivíduo com material genético diferente. Então, tá entendendo aí o processo de reprodução sexuada? É totalmente diferente do processo assexuado que a gente viu aqui nas bactérias. Tá bom? Lembrando que as bactérias, elas fazem os 2 processos de reprodução, tá certo? Letra C. Além da divisão binária, ou seja, quando a gente ouvir falar isso aí, divisão binária, a gente vai estar associando a reprodução assexuada. Outra forma possível de reproduzir bactéria é a reprodução bacteriana, é a regeneração. O que é regeneração, pessoal? É quando um indivíduo, ele perde, deixa eu ver como é que vai ficar mais fácil de vocês verem. Pronto. É quando ele perde uma parte do membro dele, né? Eu tenho aqui, ó, ele perde uma parte do membro dele, eu tenho 4 aqui, né, formando 1, tiro 2, ele perdeu parte dele, e ele por si só, ele tem células no corpo dele que conseguem regenerar a si mesmo. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, o rabo da lagartixa, tem a planária, que é um ser vivo, um animalzinho, que ele consegue fazer isso. O tritão, tá, ele é um animal que consegue se regenerar até a cabeça se cortar. Exatamente. Olha só. Letra D. Legal. O processo representado na tirinha, ou seja, na imagem,
é denominado de conjugação. Essa conjugação é a outra forma de reprodução da bactéria. Essa conjugação a gente tem como reprodução sexuada. Por quê? Eu tenho lá duas células diferentes, duas bactérias diferentes, aí elas se juntam, aí elas vão prolongar entre uma e outra os núcleos. Os núcleos delas vão se juntar e vão dar origem a... Elas vão se multiplicar dentro delas mesmas, então elas se separam depois e elas começam a dividir por si só. Essa reprodução aí também é a reprodução sexuada. Puxa uma setinha na letra D e coloca aí reprodução sexuada também. Tá certo? Aí, olha só como é que o enunciado da letra D está falando aqui, ó. Caio, tu pode ler, Caio, a letra D? Posso. O processo representado na tirinha é Não, é letra E, desculpa, Caio. Letra E. As bactérias se reproduzem de modo assexuado, pois não há gametas ou gametas envolvidos por um processo chamado divisão binária. Resume isso. Isso aqui está resumindo tudo que eu falei. A troca de gametas é essa questão da troca de material genético, tá certo? Quais são os gametas humanos, por exemplo? O óvulo e o espermatozoide, né? O óvulo tem sua carga genética, o espermatozoide tem sua carga genética, ele se funde, dando origem a outro tipo de material genético. Tá bom? Então, questãozinha correta, a letra E, na questão 10. Tá bom? A letra E, a resposta correta. Gente, sobre tudo que a gente falou, vocês têm alguma dúvida? Não. É fácil isso aqui. Não é fácil, cara. Então, é engraçado vocês dizerem isso, porque esse é um dos assuntos mais complicados que a gente consegue ver no 7º ano. Então, se vocês estão achando fácil, é porque vocês vão se dar bem, né? Esse negócio de sexuado é muito fácil, porque sexuado é, como é que fala? É um que reproduz outro, e não é um com outro que reproduz um. Boa explicação, cara. Gostei. Tá certo? Né? Assexuado, gostei. Eu até vou usar isso nas minhas explicações. Assexuado é um que reproduz dois, e sexuado é dois que reproduz um, não é isso? No caso das bactérias, cara, é até essa reprodução que é sexuada, onde dois formam um, há até uma discussão no meio científico. Por quê? O que acontece na reprodução sexuada das bactérias? Falando da reprodução, tem três tipos de reprodução sexuada das bactérias, tá certo? Mas um é a conjugação, que a gente viu na questão 10. E essa é a que mais se assemelha com a reprodução sexuada humana. Só que ela tem um diferencial. Elas se juntam, seus núcleos conseguem se prolongar entre um e outro, se infundir, tá certo? Aí uma passa material genética para outra e a outra passa material genético para outra, tá certo? Aí o que acontece? De vez de aí já formar um indivíduo, não. Olha o que acontece. Elas se separam novamente. Aí essa daqui se divide e essa daqui se divide. Ou seja, dois indivíduos se juntaram e formaram mais dois indivíduos. E aí eles saem se dividindo. 2, 4, 8, 16. Aí o que os cientistas dizem? Isso não é uma reprodução sexuada porque dois indivíduos não originou o outro. Entendeu? Eles se separam e cada um se divide por si só. Há essa discussão no meio científico. Que as bactérias, por meio de a conjugação, né, a reprodução sexuada por meio de conjugação, ela não é uma reprodução sexuada. Deu para entender o que eu acabei de falar? Falando assim, ficou até mais complicado. É simples de dizer, ó, é simples de assimilar. Na conjugação, dois indivíduos se juntam. Pá. Aí eles trocam material genético. Trocaram.
Aí eles se separam. Tá. Aí cada indivíduo vai se reproduzir por si só. Entendeu? Nossa, Né? gente. O normal seria o quê? 2 indivíduos se juntar e formar um indivíduo novo, né? Entendeu? E não é assim. 2 indivíduos se juntam, se separam novamente e aí formam cada um indivíduo diferente. Entendeu, Sabrina? Sim. Esse assunto até que é legal. Legal aprender o que É tá. legal, né? As bactérias. Aí eu pergunto a você. Bota isso aí por isso aqui, deu um travo aqui no computador. Tá certo. Aí eu pergunto a vocês, Cauã, Extra, que tá caladinha hoje. As bactérias, vocês acham que elas são importantes para a gente ou não é? Ou seria bom que não existissem bactérias? Eu acho que era pra Bactéria. Não, as bactérias, elas são parte da Terra. Sem elas, a vida ia sumir da Terra. Mais ou menos. Quem A mais? vida se originou das bactérias, não foi? Foram as primeiras formas de vida, né? Quem mais? Yasmin falou alguma coisa que eu não entendi. Sem as bactérias não existiria o ser humano próprio, né? Que aí a gente tem um montão de bactérias. Não, mas não é por aí também não. Sabrina falou alguma coisa também que eu não entendi. professor. Tem que deixar ela lá pra mostrar. Peraí, só um minutinho. Yasmin, cada um fala de uma vez. Yasmin, pode falar, É Yasmin. verdade que algumas bactérias que protegem de nossa pele, de algumas coisas. É verdade, vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Caio. Tem que deixar elas lá, porque elas que formaram a vida aqui na Terra. Aí, Mais ou menos, mais ou menos. Olha lá, olha só. Por que as bactérias são importantes, gente? Porque elas estão ligadas às nossas defesas, por incrível que pareça. A gente tem bactérias na nossa pele que impedem que outras bactérias nocivas nos causem doenças. Tá bom? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no horário. Eita, 10h15. 10h15 aqui. Mas deixa eu olhar no outro, no 6º ano, qual foi o horário que eu coloquei. Achei. Eita, pessoal, estou passando aqui do horário de entrar no 6º. Depois a gente continua essa nossa aula de bactérias. Então, lembrando que elas são super importantes para a gente. A gente tem bactérias que a gente ingere, né, com alimentos, na produção de medicamentos e tudo que nós auxiliam. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima, tá certo? Obrigado, professor. Tchau. Até. Tchau. professor. Tchau, pessoal.